Olá, bom dia. O Diálogo Plural continua com rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Nosso objetivo é mostrar à população os vários pontos de vista que estão em jogo para que seja feita a melhor escolha para o futuro do Estado. Todos os programas têm os mesmos temas e cada candidato tem 9 minutos em cada bloco para apresentar suas propostas e opiniões sobre os temas abordados no programa. Neste sábado estamos com o candidato do PSL, Partido Social Liberal, Araquém Farias. E para contribuir no debate, contamos também com a presença de Ieda Salviano, que é coordenadora de administração do Sinteste RN. Bom dia, candidato. Bom dia, Ieda. Candidato, o governo do Estado vem, digamos assim, atrasando sistematicamente o salário de uma parcela dos servidores públicos, o que não acontecia há muito tempo. O senhor, como governador eleito, como é que o senhor vai fazer para que isso não se repita? Bom dia a todos, bom dia, Ieda. Primeiro a gente precisa esclarecer que o governo nunca priorizou essa questão salarial. Então nós vamos fazer a priorização no salário. Nós vamos priorizar, como está no meu plano de governo, o servidor público. O servidor público precisa ser colocado como prioridade no Estado para que todos os outros serviços, que quem presta é ele. A gente não pode esquecer que quem presta serviço à sociedade são pessoas, são seres humanos que precisam de valorização para poder dar dignidade ao atendimento público. Portanto, só dando prioridade para esse setor e priorizando os pagamentos que nós vamos poder colocar em dia a folha de pagamento. Eu não acredito que o Estado não tenha dinheiro para pagar a folha. Nós arrecadamos mais de 4 bilhões de reais todos os anos. 1 bilhão e 200 milhões são jogados fora, no ralo, por má gestão, por dinheiro que é aplicado de forma incorreta. Nós construímos um estádio de futebol, foram 9 bilhões para fazer os estádios no Brasil. E cadê a nossa educação? Por que não se investiu na educação? Esporte, lazer é importante? Mas nós precisamos ter prioridade, principalmente para o servidor público e para o cidadão potiguar. Ieda. Bom dia a todos os ouvintes, a essa equipe formada pelo Alexandre, grande jornalista, ao candidato a governo do Estado, Araquém. A minha pergunta é sobre a terceirização aos cargos comissionados, que com isto está abrangendo em todo o país, estadual, municipal, federal, vem a questão de não abrir mais vaga para o concurso público, que isso está muito mal no nosso trabalho do dia a dia. E o senhor ganhando como governador, qual seria a sua posição a esse descaso? Ieda, nós tivemos o cuidado de elaborar um plano de governo detalhadamente, tanto que a própria imprensa já anunciou como o nosso plano de governo como um dos melhores entre os candidatos. E para isso nós temos que fazer, como eu disse no início, priorizar setores. Minha prioridade não será uma só, será a segurança, saúde e educação. Mas antes de tudo será o ser humano. É por isso que a reforma administrativa vai poder resolver, se não tudo, mas vai poder amenizar essas consequências que você falou aí. Sem a reforma administrativa, nós não acreditamos que poderá haver melhoria no setor público. Lá está, assim, expresso. Pelo menos 70% dos cargos comissionados nós vamos extinguir. É necessário que o servidor público que prestou concurso para prestar serviço à sociedade assuma efetivamente esses cargos. Eu disse recentemente em entrevista que o secretário da Educação será escolhido entre o setor da educação. Então, todos os gestores da educação têm que escolher quem será o próximo secretário de Educação, da mesma forma fazer na segurança. É preciso que o comandante da Polícia Geral não seja uma indicação política, tenha que ser uma indicação vindo da classe. Então é importante que a gente tenha esse pensamento, né, esse rumo, para que o Estado volte a funcionar efetivamente. Nós não podemos continuar com a mesmice de sempre. Sempre são os cargos políticos em primeiro lugar. Depois é que se vem os cargos técnicos. Nós precisamos fazer concurso para a educação. Nós temos um déficit aí de mais de 700 professores, muita gente se aposentando. A polícia tem 4 mil, é o número de déficit. É preciso fazer concurso público, é preciso renovar. As pessoas estão se aposentando, outros passam em outros concursos, outros desistem do serviço público, e é preciso fazer efetivamente. Por isso que eu digo,
A cada ano nós vamos fazer novos concursos públicos para todos os setores. É preciso trazer de volta, trazer mais pessoas para prestar um bom serviço à sociedade. E aí eu queria só completar mais uma coisa. O serviço público é dito como um dos piores no Brasil, do Rio Grande do Norte. Mas é porque não se investe nesse setor. Então, as pessoas fazem plano de saúde porque a saúde não funciona. As pessoas vão para a escola privada porque a escola pública não funciona. Mas eu vou dar um dado aqui importante e interessante. No nosso projeto nós temos uma empresa de transporte público. Por quê? E vai exatamente no contrário do que as coisas na saúde e na segurança demonstram. O transporte público é gerido por empresas privadas e não funciona no nosso estado. Por isso nós vamos criar uma empresa pública para administrar os serviços de transporte público no nosso estado, como foi feito recentemente não, há alguns anos, em Curitiba, e funciona o transporte em Curitiba. A Paraíba não tem vans, porque o transporte público lá funciona, porque um governador colocou a empresa de transporte público. Vieram os outros e fecharam a empresa, porque não tinha interesse. Porque esse interesse é do setor privado, e os políticos que estão aí, continuam há vários anos, é de manter essas empresas, porque é quem bancam suas campanhas, é quem mantém os empregos dos comissionados. Então é preciso que a gente tenha uma visão do Estado como um serviço que é essencial à sociedade. Esqueceu que quem presta serviço à sociedade são servidores públicos. Nenhum governo valoriza. O Rio Grande do Norte se transformou no estado do Rio Greve do Norte. É preciso acabar com isso. É preciso que o governo abra as portas para sentar e dialogar. Nós não podemos esperar que um setor entre em greve. E aí eu digo, esse governo e os outros governos dizem, eu não converso com grevista. Ora, servidor público faz greve porque quer, ele está fazendo a reivindicação que normalmente dentro daquele período de reajuste, e o governo não cumpre com o que foi assumido no ano anterior e com melhorias de condições de trabalho. Então nós temos que priorizar o servidor público, o atendimento público e principalmente o ser humano. Candidatos, para dar esse apoio ao servidor, para esses concursos públicos, o governo esbarra, e o atual governo está sempre falando nisso, para não contratação e, digamos assim, até aumentar a questão dos terceirizados, a lei de responsabilidade fiscal. Como é que o senhor vai combater isso? O senhor vai aumentar a arrecadação que tem que ser feita para que se possa concluir, para dar a margem de segurança? E isso cai em outra questão, que é a sonegação do ICMS. O senhor vai combater isso? O senhor vai atrás das empresas que devem ao Estado para que eles possam dar o suporte financeiro ao governo para que o senhor possa realmente colocar os seus projetos em campo? É importante que a gente diga, quem está nos assistindo, primeiro que quem governa esse Estado há esses 50 anos não tem conhecimento administrativo. Isso eu posso provar que tem, porque faz 35 anos que eu trabalho na iniciativa privada. Minha família é de empresários, meu pai, meus irmãos, eu. E agora tive recentemente na administração do PROCON do Estado do Rio Grande do Norte. E fizemos uma gestão em que economizamos 62% no órgão. Diminuímos o gasto, o custo com aquele órgão. E aí disse, mas como é que pode ser feito isso? Com planejamento. Nós aumentamos em 300% o número de atendimentos. 300%. Isso o povo sabe, porque sentiu na pele a melhoria na mudança do serviço naquele órgão. Nós conseguimos, em apenas 2 anos, julgar mais processos do que todos os anos de exigência do órgão. Isso foi de que forma? Planejamento. Nós conseguimos multar essas empresas que estavam sem ser multadas. Só no primeiro ano foi 80 milhões de reais. Nós deixamos para ser cobrado no Estado mais de 1,5 bilhão de reais. Isso é gestão. Então, é preciso que a gente olhe para o Estado com um pensamento de gerência. Não é só, eu sou governador do Estado do Rio Grande do Norte e sou dono da verdade. A gente precisa gerenciar esse Estado e fazer um controle efetivo dos gastos públicos, combater principalmente a corrupção. Nós temos, Ieda, 29 secretarias, 29 comissões de licitação. O Ceará fez uma só, diminuiu a corrupção, que é um controle interno. Mas me parece que esses governos não querem fazer isso porque a corrupção tem que ser facilitada para que todo mundo saia ganhando. São governos e governos, são escândalos e mais escândalos, são as mesmas pessoas, como eu digo, são as mesmas caras, as mesmas promessas, e o povo precisa acordar, precisa ver que o Rio Grande do Norte precisa crescer, precisa voltar ao rumo de crescimento e de investimento. E eu só acredito que só com a renovação política, com pessoas novas, preocupadas em resolver as questões do Estado, é que nós podemos fazer isso.
Bom, o Diálogo Rural vai para o seu primeiro intervalo. Nós voltamos no próximo bloco conversando com o candidato Araquém Farias, do PSL. Continue aí. O Diálogo Rural está de volta e continua com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Hoje com Araquém Farias, candidato pelo PSL, Partido Social Liberal. E temos também a participação de Ieda Salviano, que é coordenadora de administração do Sinteste RN. Ieda. Voltando a conversar com o candidato ao governo do Estado, pergunto a ele sendo eleito, o que poderá ser feito na saúde quando no Brasil, em toda parte, está sendo o maior escândalo da história é a saúde de cada cidadão. Veja bem, nós vimos há poucos meses aí um senhor morrendo em frente, se debatendo a um hospital particular. Quando a gente sabe que tem obrigação e é lei qualquer hospital atender aquele que chegar passando mal. E isso não acontece no país. A saúde é caótica demais. A saúde ninguém pode mais pagar plano de saúde. Quem está pagando, que é mais ou menos, que tem um salário mais ou menos, até consegue pagar um plano de saúde. Mas já está pensando duas vezes se amanhã poderá pagar. E esse amanhã é quando a gente fica mais velhos, quando a gente tem mais necessidade e a saúde está um caos. Além do mais, a governadora Rosalba nunca se preocupou com nada, nem menos com a saúde. Porque saúde os governantes têm, as autoridades têm, mas o povão em geral não tem nada. Bom, Ieda, a saúde no Rio Grande do Norte, como em todo o Brasil, eu digo sempre nas minhas entrevistas, que ela não tem uma visão global. Primeiro, o primeiro mundo, os países da Europa, né, dos Estados Unidos, ela trata a saúde como prevenção. A saúde tem que ser tratada desta forma. Nós só podemos melhorar a saúde do Potiguar fazendo um trabalho educativo, né, com o combate ao uso de drogas, o combate ao uso de álcool, combate ao uso de várias outras substâncias, de sal, de açúcar, com um programa de exercício, com a nutrição alimentar para os alunos. Isso é fazer prevenção. Eu digo que a cada R$1 investido na prevenção se economiza 10. Se a gente falar do câncer, essa proporção aumenta de 1 para 100. Ou seja, investir na prevenção é uma solução, mas nós estamos com um problema sério no estado do Rio Grande do Norte. Nem temos nenhuma coisa, nem temos outra. Você falou no idoso. Meu projeto é de construir um hospital geriátrico para atender os idosos. Nunca se pensou no estado do Rio Grande do Norte, ou as pessoas acham que não vão ficar velhas. Então, é preciso ter um programa de saúde no estado do Rio Grande do Norte voltado para as pessoas. E só podemos fazer, vou ter que voltar novamente com a reforma administrativa, valorizando o servidor público, valorizando quem atende as pessoas. O Alfredo Gurgel não aguenta mais. Pessoas morrendo nos corredores. Mas construíram um aeroporto novo. E a saúde, as pessoas morrendo na rua. Isso é falta de prioridade de gestão pública que não prioriza o ser humano. Então, é necessário se construir outro hospital, mas é preciso pensar na prevenção. Um hospital central de trauma na região central, para evitar que pessoas venham de ambulância para o Alfredo Gurgel, e o pior, muitos deles não conseguem chegar porque morrem no caminho. Isso é não dar prioridade ao ser humano, é não utilizar os recursos públicos de forma que chegue efetivamente às pessoas. Construímos uma ponte belíssima, ponte da Ridinha. Era necessária, importante para a Zona Norte? É sim, mas a saúde está abandonada. A educação, a segurança do estado do Rio Grande do Norte, porque não há prioridade. Aí a gente constrói uma ponte que poderia ser 100 milhões, gasta-se 200, só com a festa parece que foi mais de R$1 milhão, e tome escândalo, tome corrupção e não se resolve os problemas nem de saúde, nem de segurança, nem do estado, porque não há prioridade no setor da saúde, da educação e da segurança, e nem de outros setores. A gente precisa... Olha, o estado do Rio Grande do Norte passa por uma crise de tudo. Não há investimento de empresa no estado do Rio Grande do Norte porque não tem nenhum atrativo. Nós precisamos fazer uma desoneração do ICMS, não de forma retilínea, mas setorial. Eu vou dar um exemplo. O turismo, por que é que não cresce? Porque é o único estado que cobra o ICMS mais caro
no querosene de aviação. E aí eu não sei quem está favorecendo, porque não me pergunto, porque a gente está indo buscar quem são os donos dos postos de combustível de aviação que estão no novo aeroporto. Se a gente for buscar, a gente vai saber de quem são. E a quem interessa não desonerar o ICMS daquele combustível, para dar mais lucro a eles. Se a gente desonerar aquilo ali, aumenta. Nós tivemos agora na Copa. Navios passaram pela nossa costa, foram atracar em Recife, vieram 140 ônibus de ida para Natal, assistiram os jogos da Copa e voltaram para Recife para gastar o dinheiro lá por falta de planejamento, porque a ponte da Ridinha já tinha um problema sério, que era o de profundidade, o calado de profundidade que não deixava navios de certo porte entrar. Se fez uma ponte sem planejar e criou-se o obstáculo superior de altitude. Por isso que os navios não atracaram aqui. Então isso é falta de planejamento mais uma vez. Então é preciso que a gente desonere o ICMS, aumente a arrecadação com a desoneração, porque a gente atrai mais empresas. Um setor que é necessário e importantíssimo, eu digo que a gente tem que desonerar 100%, é o setor de panificação. Por quê? A panificação, como o setor de cerâmica, utiliza hoje mais de 75% para os seus fornos, utiliza como combustível a lenha, contribuindo para a desertificação do nosso estado, que já é grave o problema de seca, e aí precisa desonerar 100% para que possa se transformar esses fornos que são a lenha em fornos a gás. Nós vamos contribuir para diminuir o preço do pão, aumenta a produção também dos outros derivados, como bolacha, biscoito e essas outras coisas, aumenta o número de emprego e vamos contribuir principalmente para a natureza. A desertificação do estado do Rio Grande do Norte é uma realidade, a gente precisa tratar isso com prioridade também. E só dessa forma, colocando o Estado a serviço da população, do povo, é que a gente vai poder recuperar todos os setores. Candidato, vamos passar agora para a questão da segurança pública. Recentemente, até um policial militar foi assaltado, levaram a pistola dele e os carregadores, mostrando que não tem mais, nem digamos assim, a bandidagem não tem mais nem consideração com a polícia militar para isso. E com relação a esse setor, haverá investimento? A gente vê delegacias sucateadas, presos, o CIAD, que é para os menores infratores, aí uma Constituição que não termina nunca, e os presídios e tudo mais. Como é que o senhor vê esse trabalho? Como é que vai ser o seu trabalho na segurança pública, que envolve também o combate às drogas? Primeiro, eu acho que a gente está com um problema de insegurança pública no estado do Rio Grande do Norte. Como você mesmo disse, essa semana, não foi ontem, essa semana, um ônibus da Polícia Militar foi assaltado. Aqui, cúmulo, nós chegamos. Nós tivemos nesse governo viaturas sendo empurradas por policiais porque faltou combustível quando fazia perseguição de bandidos. A Polícia Militar tem um déficit de 4.000 homens, Ieda. Nós precisamos a cada ano fazer um concurso para 1.000. No meu primeiro dia de governo, vão convocar os 824 que foram concursados e até hoje não foi chamado. Porque não é dado prioridade ao setor. Nós vamos aumentar. Quando eu falei isso, todo mundo se assustou. Araquém disse que vai aumentar o dinheiro para aplicação na verba de publicidade. Mas é preciso a gente colocar isso como uma coisa bastante positiva, porque nós temos que fazer isso como utilidade pública. A pessoa que desaparece, uma criança que some no estado do Rio Grande do Norte, ninguém consegue encontrar pelas dificuldades que são criadas. As TVs colocam isso como serviço de utilidade pública espontaneamente. Nós vamos colocar a serviço da sociedade a televisão, os rádios, os jornais, a imprensa toda, para divulgar, por exemplo, bandidos foragidos da polícia, constantemente na televisão, todos os dias, para que a população saiba quem é que está sendo procurado e possa ser recompensado, e aí a gente pode criar o sistema de recompensa, que aí tem que ser analisado pelo setor jurídico, eu não vou ser responsável, e já definir aqui quanto vai ser essa recompensa. Mas, por exemplo, pessoas idosas que desaparecem, precisa ser divulgada, e a gente precisa fazer uma coisa, Ieda, que é importantíssima: educação. Educação para o consumo, educação para a diminuição das drogas, educação para diminuir o consumo de, como eu já disse aqui anteriormente, de açúcar, de sal. E é preciso que se utilize esse dinheiro em benefício da sociedade. Então, o serviço de utilidade pública tem que ser prestado pela imprensa, mas que o Estado tem que arcar. Terminou esse segundo bloco, o senhor pode continuar esse pensamento sobre a questão da segurança, do combate às drogas no próximo bloco, que também nós vamos falar sobre turismo. O senhor deu uma pincelada sobre a questão do turismo e sobre também a economia, que o senhor também falou, mas a gente vai falar de outros
outras questões sobre a infraestrutura portuária, dos trens que a gente precisa, necessita, né, para que se possa desenvolver o Estado. Nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. O Diálogo Rural Especial Eleições 2014 está de volta com a presença do candidato Araquém Farias, do PSL, e com a coordenadora de administração do Sinteste-RN, Ieda Salviano. Candidato, no último bloco, a gente falou um pouquinho sobre a questão da segurança pública. Gostaria que o senhor terminasse essa ideia rapidamente para a gente entrar em turismo e economia, sobre aquela questão dos policiais e sobre o combate às drogas. Primeiro, assim, a gente precisa esclarecer, eu disse que tem um déficit na polícia militar de 4.000 homens. A Polícia Civil tem 140 delegados para 167 municípios. Mais uma vez, a necessidade de concurso público para a Polícia Militar e Polícia Civil. É importante que a gente faça esses concursos para poder suprir essa necessidade. Mas a violência no estado do Rio Grande do Norte só tem uma forma de combatê-la, é com a inteligência. A inteligência da polícia está sucateada. Os bandidos estão aí, como a gente disse aqui no bloco, assaltando até ônibus. E quem faz assaltar ônibus é para pegar o dinheiro e comprar droga. Então o combate à droga tem que ser prioridade no governo. E só podemos fazer o combate à droga com inteligência. E aí alguns candidatos dizem que a inteligência tem que ser da Polícia Civil. Eu digo que tem que ser da Polícia Civil e da Polícia Militar. Nós temos hoje tecnologias que podemos adequar também ao nosso sistema. Botar computadores de bordo nos carros de polícia, para que a gente faça monitoramento por câmera. Mas a inteligência, a polícia científica terá que ser priorizada para a gente fazer um combate efetivo. Eu digo que nós vamos fazer barreiras itinerantes nas nossas divisas, para que bandidos não entrem para cometer crimes aqui, e os que estão aqui, que se cometerem, sejam presos e colocados à disposição da justiça. É preciso fazer o plano estadual de segurança pública, como foi feito na Copa. Quer dizer, os estrangeiros tiveram segurança e o Potiguar não vai ter? Esse plano estadual que foi feito junto com o governo federal foi só para os estrangeiros? Mais uma vez, passa pela questão da prioridade. Nós temos que priorizar o cidadão potiguar, é quem paga os nossos impostos, é quem arrecada, quem faz a arrecadação de 4 bilhões de reais. Então, sem priorização, como eu digo, no setor investigativo, no setor de investimento, de investigação policial, a gente não vai poder combater o tráfico de droga. E aí a gente tem a Polícia Militar, nós podemos criar os pilotões. A exemplo do que foi feito no Rio de Janeiro com as UPAs. Eu defendo que tenha que ser feito pilotões e ocupe as áreas de maior risco, como Mãe Luísa, Nossa Senhora da Apresentação, o bairro da Paraíba em Caicó, Solidade lá em Mossoró. Então a polícia tem que ocupar. Um pilotão são 30 homens, um tenente comandando e mais 29 homens, ocupar aquele espaço e tirar o bandido dali. Levar ele para a cadeia. E aí a gente vai entrar em várias outras questões, que é a questão das vagas, judiciária lei, e tal. Que prende e solta. Que está dentro do nosso plano de governo, e peço que quem está nos assistindo que possa acessar o plano e veja na íntegra todo o plano, não só de segurança, mas dos outros setores. Candidato, vamos passar agora para a economia rapidamente. Nós temos o porto, que o senhor bem falou, questão da ponte, e tem uma reforma do porto que ainda não sai, e a questão das ferrovias, que iriam baratear os custos. Nessas áreas de porto e ferrovia, o senhor tem algum projeto do governo? Eu quero lembrar o Rio Grande do Norte, que João Bezerra de Melo, meu tataravô, veio para aqui, para o estado, em 1908, veio para construir as linhas férreas. São mais de 600 quilômetros, mas desativados, apenas 52 funcionam. É preciso fazer uma recuperação. O governo chinês veio para o Brasil para investir aqui, ia recuperar todo o sistema ferroviário, construir uma linha férrea de Mossoró, passando por Caicó, Currais Novos, Natal, o Vale do Açu, e fazer um porto seco. Está no nosso projeto, porto seco, para poder escoar a produção que vem do interior, né, para que seja colocada ali e transportada para um porto. É preciso fazer um novo porto, não tem a menor dúvida. Esse porto aqui não está adequado. No mínimo, a gente tem que fazer um porto externo ali em alto mar, para poder receber navios de maiores portos. Mas é preciso fazer um investimento maciço no setor produtivo, para escoar a produção do nosso estado. O Vale do Açu é uma região riquíssima, mas não se investe no estado, não se investe nas regiões. É preciso que se invista na agricultura. Camarão da gente, que era o maior produtor de camarão, agora nós somos o último colocado em camarão. Por quê? Porque os outros estados atraíram essas empresas, esses empresários para lá com incentivo fiscal. Esse incentivo fiscal, o estado do Rio Grande do Norte colocou como
uma coisa que vai diminuir a arrecadação. É preciso repensar isso. Eu já disse aqui, diminuir imposto não significa diminuir a arrecadação, muito pelo contrário. Se eu diminuo o imposto, vai atrair mais empresas, vai aumentar a produtividade e vai aumentar a arrecadação. Então é importante que se invista nesse setor, fazendo a desoneração do ICMS setorialmente, como eu disse, de forma responsável para que a gente não afete efetivamente o orçamento do Estado. Ieda. Hoje nós temos diversos casos sérios, seríssimos, como é o caso da educação, a saúde e a segurança. Meu pai dizia, nós vivemos num estado civil, numa guerra civil. Poderia estar as Forças Armadas na rua, dentro dos ônibus e assim sucessivamente. Agora, vou direto para a pergunta. O senhor, sendo eleito, qual é o seu plano essencial para a economia do todo o estado do Rio Grande do Norte? Bom, primeiro, Ieda, nós temos que investir no Estado. Preciso investir na economia, atraindo as empresas para que elas venham investir no Estado do Rio Grande do Norte. Recentemente, declarações de empresários de que empresas daqui que estão desde o seu nascimento, que iriam para o estado do Ceará. Não sei se a gente está autorizado aqui, mas eu vou dizer, a Guararapes é uma empresa, que é uma das maiores empresas do Brasil que está instalada no estado do Rio Grande do Norte. E o seu proprietário disse que vai sair do estado do Rio Grande do Norte porque é um estado hostil com os empresários. Precisa investir em vários setores, a infraestrutura para que atraia as empresas. Mas principalmente a gente tem que criar essa política de desoneração e trazer essas pessoas para o gabinete da governadoria para serem atendidos e serem recebidos. Nicoleles, que é um cientista, todo mundo conhece aqui, eu acho que foi reconhecido agora na Copa, como o homem que deu com aquela, o homem mecânico, o pontapé inicial. Tem um instituto em Macaíba, a rua do instituto é de barro. Os pesquisadores do mundo inteiro vêm para o Rio Grande do Norte e fica estarrecido como é que não há um investimento nesse setor. Esse setor precisa ser também dado prioridade. Nicoleles deu uma entrevista a um jornal local dizendo que procurou os governos, 3 governos passados, nunca receberam ele. Ele disse que pode trazer investimento de mais de R$1 trilhão para o estado do Rio Grande do Norte e vai levar para São Paulo, porque não há interesse dos políticos, porque é um setor que não interessa a ele, porque não facilita, aí eu digo de novo, a corrupção. Só pode haver corrupção quando parece que faz construção, porque constrói, ninguém sabe a qualidade daquela construção, é subfaturado, então é preciso priorizar. Eu quero dizer sempre essa mesma palavra porque é falta de prioridade no setor humano no estado do Rio Grande do Norte, no setor privado, no setor de infraestrutura, na educação, na saúde, na segurança, falta prioridade em tudo nesse estado. Candidato Araquém Farias, do PSL, obrigado pela sua presença aqui no programa Diálogo Plural. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, e principalmente nesse período eleitoral, que a gente precisa fazer com que o eleitor conheça as propostas do candidato e possa escolher o seu governador, que é quem vai comandar os destinos desse estado nos próximos 4 anos. Ieda Salviano, coordenador de administração do Sinteste, obrigado também pela sua presença aqui no Agradeço a você a oportunidade, só lamento o tempo ser muito pequeno, porque são muitos assuntos. São demais. Demais para que a gente possa dividir, mas com certeza o telespectador pôde absorver e sabe que o candidato, entrar nas propostas dele, sabe pescar um pouco mais. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesteRN.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.